E hoje é dia do nosso Tati Entrevista Especial Band Eleições 2022. E para discutir a semana tensa e intensa que tivemos, a gente conversa hoje com o analista de dados da Pesquisa Badra, Maurício Juvenal. Tudo bem, Maurício? Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem, bom dia, obrigado. E converso também com o cientista político e jornalista Rodolfo Amaral. Tudo bem, Rodolfo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberta. Para mim é um grande prazer estar com vocês. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui, que vai ser não tenso, né? Mas vai ser quente aqui. Vocês esperavam esse resultado das eleições? Parece que ninguém esperava, né? Muito menos os institutos de pesquisa que trabalham com esse material diariamente. Agora, a gente sabia da polarização, né? O cenário de polarização nacional não só influenciou a eleição nos estados, né? Como tem influenciado a prática da vida diária das pessoas. Talvez isso tenha, inclusive, feito com que muitos, a grande maioria dos institutos, tenham errado os prognósticos eleitorais, né? E aí, Rodolfo, esperava? Eu vou dizer que a partir dos últimos 3 meses, em função do noticiário da mídia, a força com que a mídia veio fazendo uma pressão política no seu noticiário, tá? E do resultado das diversas pesquisas de diversos institutos, certo? Havia uma tendência natural de que aquilo que era uma expectativa fosse se materializar. Eu confesso que eu esperava que no dia D o Lula e o Bolsonaro tivessem literalmente empatados ali em torno de 44%, 43%. Agora, aos 44 do segundo tempo, o Ciro foi desnutrido, né? Ou seja, aquilo que a gente esperava que ele tivesse 7% ou 8% da votação, mingou para 3%. Então, esses 5 pontos percentuais aí que ele perdeu foi aquele impulso que deram para ir no primeiro turno. Tanto é verdade que o Lula, no dia da eleição, na parte da tarde, ainda estava em votação, ele já se referia, certo, aos bolsonaristas, como agora eles vão ter que se conformar como se já tivesse eleito. Tá? A impressão que ele me passa foi isso. Na verdade, a gente viu exatamente isso que o Rodolfo está falando, né? Por parte dos apoiadores do PT, foi uma vitória meio amarga, né? Porque se esperava talvez conseguir essa vitória no primeiro turno. O pessoal do PT falava o tempo todo que uma vitória por 10 pontos de diferença, ainda que não se confirmasse a vitória em primeiro turno, garantiria uma eleição em segundo turno tranquila. O que a gente teve foram 5 pontos aí de diferença. Em parte eu concordo com o Rodolfo, me parece que só houve uma migração ali de Ciro para Simone. Porque se a gente pegar o patamar histórico do Ciro nessa campanha, ele oscilou entre 7, 8, 9 pontos, e na verdade ele perdeu o eleitor para Simone, ou seja, ficou tudo nessa suposta terceira via, que em nenhum momento mostrou força de ser terceira via, né? E perdeu no debate? Você acha que ele perdeu força nesse último debate? Eu acho que o debate impactou a figura do padre Kelman, era uma coisa inesperada, uma coisa inusitada, e fez com que, da minha forma de ver, o Lula saísse daquela exposição diplomática que ele estava tentando ter, inclusive nas acusações diretas do Bolsonaro, ou do próprio Ciro, ele estava conseguindo se conter. O que aconteceu de inusitado foi o padre surgir no meio do caminho, certo? E ele ficou tão indignado e ficou uma coisa descontrolada, porque o Bonner não conseguiu segurar o programa, quer dizer, eles ficavam discutindo paralelo e todo mundo ouvindo que estava tendo uma discussão no estúdio, certo? E o Bonner, constrangido, chegou até sugerir tirar o programa do ar para um comercial. Então, aquela situação constrangedora mostrou um Lula diferente daquele que ele tentou como ele tentou se portar no debate que havia participado antes e naquele próprio debate. Ele conseguiu tirar o Lula do sério, a Tronic do sério, o Bonner do sério. Você vê que num determinado momento desse debate, ele até tentou
descontrair, brincando com o próprio Ciro. Ele falou, Ciro, você está nervoso, não sei o quê. Ele jogou aquela atenção dele para cima do Ciro. Quer dizer, que é uma estratégia. Ele é muito bom nisso, a gente não pode negar que o Lula tem todo esse tempero, prática, né? Agora, esses próximos dias aqui, a gente vai ter o debate agora com as duas figuras de forma séria, não vai ter nenhum padre para salvar o contexto, né, Maurício? E aí o que a gente vê? A gente pode dizer que, de repente, o apoio da Tebet ou o apoio do Ciro vão ser importantes para ter esse resultado? Ou o eleitor do Ciro e o eleitor da Tebet não vão com eles? Cada um agora decide a favor de PT ou PL? Me parece que não. O grosso do eleitorado, inclusive como as pesquisas mostravam, já definiu seu voto. Há um espaço aí de 7, 8 pontos por cento, que parece representativo no primeiro momento, mas a gente sabe que o nível de abstenção no segundo turno sempre cresce. Então não dá para garantir que o eleitor do Ciro e da Simone de fato vão comparecer às urnas no dia 30 e migrem para algum lugar. O que nós vamos ter é esse acirramento do clima, coisa que a gente nunca viu no Brasil, o que eu lamento muito nessa eleição, uma eleição onde a gente já contabiliza 4 mortos por conta do acirramento, num cenário que a gente nunca viu no país. Isso não é acirramento da condição política, isso é acirramento de um discurso que não respeita a democracia, né? Então, esse é o cenário que me preocupa muito, que a gente esteja mergulhado num país onde as pessoas não possam mais expressar sua opinião, onde um entrevistador não possa fazer pesquisa de campo porque ele é ameaçado fisicamente. Esse não é o país que eu sonho, nem como empresário, microempresário que sou, nem como cidadão. A gente não está falando, talvez, acho que de uma eleição política, a gente está falando de uma briga ideológica? Veja bem, eu acho que a direita, durante décadas, ela ficou dormindo em berço esplêndido. Aceitou passivamente esse comportamento e arriscou, aí no caso o candidato Bolsonaro, ele arriscou em cima de uma coisa que a gente já tinha uma tradição de que não pegava. Por exemplo, se a gente fosse falar em roubalheira dentro do processo eleitoral ou da vida pública, qual era o sinônimo? Era Maluf, certo? A esquerda ficou 40 anos falando que o Maluf era ladrão, certo? Aí criou-se o rouba mais faz, e aquela figura, até que um dia o Maluf acabou sendo preso, hoje está em prisão domiciliar. Quer dizer, então, mesmo com todo mundo, certo, acusando o Brasil inteiro que o Maluf era ladrão, ele continuava sendo eleito e reeleito, ou seja, isso nunca pegou. Tá? Na eleição passada, de 2018, o Lula estava preso, certo? Os escândalos já tinham acontecido e nem por isso o Haddad deixou de chegar lá, certo, com 48 milhões de votos. Então, eu acho que a estratégia da equipe do Bolsonaro foi errada nesse sentido. Tá? Eles apostaram demais nessa questão, talvez até em função de todas as acusações que vinham contra ele, com questão de pandemia, certo? A própria mídia, a grande mídia, trabalhando no sentido contrário. Mas eu acho que agora o segundo turno muda completamente, com uma grande vantagem do Lula. A gente não pode esquecer que aqueles que não votaram, certo, nem no Lula nem no Bolsonaro, somaram 10 milhões de votos entre Ciro, Tebet e os demais candidatos. Ora, se desses 10 milhões de votos, 80%, ou seja, 8 milhões de votos, migrarem para o Bolsonaro, que é dificílimo isso acontecer, e apenas 20 para o Lula, ainda assim daria empatada, porque o Lula tem 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro. Ele ia levar 8, certo? E o outro ia levar 2, mas iria ter essa diferença e eles empatariam. Então, para mim, o Bolsonaro, as chances deles são, certo? Ser mais intensivo na região sudeste, ou seja, tentar aumentar os percentuais que ele teve na região sudeste, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Reverter Minas Gerais, porque na eleição passada, Minas Gerais, se você for ver o primeiro turno, o Bolsonaro teve exatamente os 48% que o Lula teve agora, certo? Então e o Haddad naquela ocasião só 27%. Tá? Então, mas ainda seria insuficiente.
Além disso, tem que trabalhar, tá? E aí ele tem essa possibilidade de trabalhar os estados de Pernambuco e da Bahia, porque existe segundo turno nesses dois estados. Na Bahia, contra o PT, o ACM Neto, então ele vai ter que apostar no ACM Neto, tá? Que é do União, e não vai poder o União apoiar o Lula, porque senão ele perde, tá? Porque o adversário é o PT na Bahia. E em Pernambuco você tem a Raquel Lira, tá, contra a neta do Arraes, certo? Ou seja, a esquerda vai apoiar com certeza a família Arraes, até porque o PSB é dessa natureza. Então, o PSDB, onde é a Raquel Lira, vai ter que ter o apoio do Bolsonaro. Então, a chance dele de avançar, porque ele foi muito mal nesses dois estados, ficou em torno de 30%, ele tem que reverter esses votos. É a única chance que ele tem. Você concorda com essa estratégia para dar vitória para Bolsonaro? Rodolfo é um especialista, né? Sobretudo em números e análise política, sempre um prazer participar com ele. Eu só queria pegar o gancho da tua pergunta. O que eu não concordo é com a gente estar vivendo uma eleição onde não se discute conteúdo programático. A tua pergunta é um debate ideológico que está sendo travado? Não, está sendo travado um debate de seita. É a seita petista contra a seita bolsonarista. Eu não sei qual é o rumo da economia no projeto Bolsonaro. Eu não sei qual é o rumo da economia. O Lula ainda não disse o que ele vai fazer com essa Bolsa Auxílio Brasil. Então, nós estamos vendo uma campanha de estratégia política, de somas matemáticas, mas sem nenhum debate ideológico, a ponto de eu acreditar que um dos dois vai faltar os debates. Vamos aguardar e vamos ver. Eu tenho dúvida se num debate franco e direto eles vão se enfrentar olho no olho por uma questão puramente de conteúdo. Alguma desculpa vem aí. Quem deveria mediar esse debate é o Padre Kelmo. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Tati Entrevista para você. Um minutinho, volto já já. Neste domingo, 6 da tarde, terceiro tempo, na Band. Tati Entrevista está de volta hoje falando sobre uma análise das eleições que a gente teve no último final de semana e eu converso hoje com Maurício Juvenal, analista de dados da Pesquisa Badra e também com o cientista político e jornalista Rodolfo Amaral. Bom, a gente estava falando no bloco anterior, Maurício, sobre essa percepção se é uma guerra política ou se é uma guerra ideológica, se as pessoas são realmente a favor dos seus candidatos, a favor do Bolsonaro ou a favor do Lula, ou são contra um ou outro, né? Na verdade, às vezes a rejeição ela é quem domina o ambiente muito mais do que a empatia. Como é que você analisa o que o Bolsonaro deve fazer, então, para tentar reverter essa situação que a gente teve no primeiro turno e ainda vencer essas eleições? Bom, veja, eu particularmente vejo muito pouco conteúdo em termos de proposta na candidatura Bolsonaro. É, de fato, uma candidatura que representa um viés, né, de sociedade que ele entende ser o melhor para o país. E que eu não questiono, cada um tem o direito de achar o que quiser, né? Se é melhor armar a população para ter mais segurança ou se é melhor prestar assistência social para que as pessoas tenham a possibilidade de se desenvolver. Vai ser, de novo, um segundo turno marcado por estratégias puramente políticas, de ampliação de espaços nos estados, né, de lado a lado, e marcado sem nenhum cunho. Eu via o Rodolfo falar com bastante propriedade da questão de Pernambuco. Vamos lembrar que Marília Reis foi preterida pelo PT e pelo PSB lá nessa disputa. O estado de Eduardo Campos, que sempre foi, né, do PSB, o PSB terminou em quarto ou quinto lugar nessa última corrida. Então, vai necessitar de muita conversa, de muito diálogo, ainda que a Marília tenha um comportamento de esquerda, historicamente de esquerda, serão esses arranjos, que alguns chamam de conchavos, que vão determinar quem será o próximo presidente da República. Veja que a diferença é praticamente de margem de erro no primeiro turno das eleições. Então, é muito mais saliva, lamentavelmente, do que sola de sapato para convencer o eleitorado. Me parece que é uma eleição que será definida nas reuniões de gabinete ou nos hotéis e muito menos nas ruas. Que erros o Lula não pode ter para garantir essa eleição?
Eu acho que a eleição agora, do ponto de vista principalmente de debate, ela vai colocar os dois em xeque, porque acusações mútuas, certo? Elas não vão mais surtir o efeito. Agora, eu concordo até com o Maurício de que nós não tivemos uma discussão, tá, em nenhuma das campanhas, não foi só na presidencial, de governadores, nós não tivemos uma discussão propositiva. Agora, eu acho que, como jornalista, que uma grande responsabilidade disso é da mídia. Se a gente fosse se reportar ao último debate, vocês vão se recordar que num determinado momento, tanto a Soraya, certo, como a Simone, elas se reportaram ao Bolsonaro como que ele tirou dinheiro da educação, ele tirou dinheiro do câncer, ele tirou... Por que elas estavam falando aquilo, certo? Porque a mídia tinha reproduzido uns dias antes uma matéria balizada no orçamento da União de 2023, que ao contrário do que acontece no estado de São Paulo, que ainda não foi divulgado, o governo federal divulgou, certo? E então o presidente da República, tá? E o Bolsonaro, nesse ponto, ele é sincero, porque ele admite que ele é tosco. E desde a primeira campanha política ele falava que qualquer coisa de economia tinha que discutir com o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes, que todo mundo sabe que dá as cartas da economia. Mas, bem ou mal, o orçamento da União já está posto para ser debatido, porque ganhe quem ganhar, é esse orçamento que vai vigorar em 2023. Agora vejam a maldade ou o desconhecimento da mídia, tá? Na hora em que se falou que tirou dinheiro do tratamento de câncer, se tirou dinheiro de uma série de coisas, foi quem fez a matéria ou desconhece o orçamento público ou fez por maldade. Porque se você for pegar no Ministério da Saúde, você vai ver que este ano de 2022 existia lá a reserva de contingência, certo, da pasta da saúde, era de 8 bilhões de reais este ano. Passou a ser de 20 bilhões no ano seguinte, ou seja, aumentou em 12 bilhões. O que é a reserva de contingência? Ou seja, o que o governo Bolsonaro está fazendo nesse orçamento é dar flexibilidade ao futuro presidente da República para pegar esses 12 milhões que eles não saíram da saúde, eles estão numa rubrica de reserva de contingência dentro da pasta da saúde, para que então se movimente para aquelas rubricas orçamentárias que o novo presidente entender que seja melhor. Isso foi feito na rubrica da educação também. Agora, o repórter que pegou isso, pegou as 3 primeiras linhas desta página do orçamento. Ele não foi até o pé da página onde está lá a reserva de contingência. Então, aquilo que se acusou o Bolsonaro de ter feito foi exatamente ao contrário. Se o Bolsonaro tivesse sido tecnicamente instruído, ele teria respondido isto dentro do debate, certo? Teria desclassificado. Tá? Ele foi até feliz até um certo ponto, porque vocês vão de lembrar que em um determinado momento ele chegou para Simone Tebet e disse assim: senadora, o orçamento é feito em 4 mãos, ele vai para o Congresso Nacional, a senhora vai ter a oportunidade de modificar. Só que ele se reportou ao tal do orçamento secreto, lá vocês pegam, então. Mas essas questões, eu concordo, tá, com o Maurício, que elas devam ser debatidas. Se não entre os dois candidatos, as emissoras de televisão, os veículos de comunicação de um modo geral, deviam fazer o que vocês estão fazendo aqui, permitindo que a gente discuta isso e que a sociedade seja informada através dos seus representantes. Então, quem será o Paulo Guedes do Lula? Será? Tá. Então, comecem a convocar, certo? O que muda na economia, né? Exatamente. Qual vai ser o cenário do Brasil? Se for o Lula, qual será o cenário do Brasil? O Bolsonaro, parte 2. O Aloysio Mercadante está saindo com o Lula para lá e para cá, no grupo da assessoria. Será ele o ministro da Fazenda? O Meirelles, certo, está indo novamente com ele para lá e para cá. Foi o presidente do Banco Central e o ministro e o secretário da Fazenda do Dória, certo? Tá, é o mesmo, veja que coisa, né? O presidente do Banco Central do Lula foi o secretário da Fazenda do Dória. E as pessoas, às vezes, e candidato à presidência da República Sim. na eleição passada. Então, essas coisas, ou seja, esses grupos precisam discutir. O que a sociedade não pode ficar é sem informação.
Deixa eu trazer agora um dado importante aqui para a gente. Vamos sair um pouquinho, sair não, né? Mas a gente migra e depois volta para a questão do governo do Estado. Tarcísio de Freitas e Haddad. Tarcísio do Republicanos com 42,32% e Haddad do PT com 35,70%. Não se esperava antes uma vitória do Haddad, ou que pelo menos o Haddad estava na frente? Era isso que as pesquisas estavam trazendo, né, Maurício? Exatamente. Vou fazer uma provocação sadia aqui ao Rodolfo. O que me preocupa em São Paulo é que o governador, no próximo exercício, ainda que a peça orçamentária vá à Assembleia em 30 de outubro, não vai ter essa flexibilidade. O que eu não consigo entender é por que um presidente da República sai de 8 milhões de reserva de contingência para 20 milhões, dando uma flexibilidade, mostrando que essa coisa de suplementar, de reduzir e suplementar em determinadas rubricas orçamentárias, faz com que o orçamento no país seja uma peça de ficção. Então você nunca sabe onde vai ser, porque fica a gosto do freguês. Dependendo do presidente de plantão, ele usa a reserva de contingência para reduzir ou suplementar na rubrica orçamentária que ele quiser. Essa é a grande preocupação quando você tem um governo que age dessa forma, sem necessidade alguma. Determina lá um percentual de reserva de contingência e utiliza aquele percentual, até para não contrariar a lei. Agora, num país onde o teto de gastos nunca foi respeitado, como é que você vai fazer uma discussão dessa? Essa é a discussão que eu quero ver, como é que Haddad e Tarcísio sobretudo, afeito a essa prática de um orçamento que é peça de ficção, como é que ele vai se comportar. Vamos lá. Cenário de Tarcísio e cenário do astronauta Marcos Pontes. Não foi um voto nesses candidatos, foi um voto em Bolsonaro. É claro isso. Não reconhecer isso é o mesmo que reconhecer que a Terra é plana. Aliás, eu imagino que o Marcos Pontes é que deve ter dito ao Bolsonaro que a Terra é plana. Viu lá da Lua e viu que a Terra é plana. É assustador, né, que você tenha a gente tenha permitido que o país chegasse num nível de debate político desse. Né? Não é um voto no Tarcísio, que ninguém conhece. O Tarcísio sequer sabe onde ele vota. Né? Ele teve que pegar um Uber para poder chegar no local de votação e muito menos o astronauta. É um voto com sobrenome Bolsonaro. Não é de novo, e aí pode parecer um ataque ou um discurso muito inflamado, tal. Não é de novo uma questão de debate ideológico, de debate programático. Não é o que a gente vê entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, onde você tem claramente as propostas colocadas. É um debate de seita PT contra seita Ou talvez Bolsonaro. Aquilo que eu falei, um debate de rejeição, né? Eu não voto nesse, então eu voto nesse. O que é terrível para a democracia. Às vezes a pessoa ela não vota no candidato, ela vota contra o outro que está se apresentando. Agora, a minha pergunta é a seguinte, é uma pergunta que eu gostaria que alguém me explicasse realmente isso. Se a gente tem esse cenário aqui, né? A gente teve um cenário do Bolsonaro conquistando os seus votos aqui no Sudeste. Não seria, e você acabou de falar que os votos do Tarcísio são votos Bolsonaro. Não seria óbvio a gente ter, então, a eleição do Tarcísio se São Paulo, o estado de São Paulo é Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, eu acho que sim, e eu vou dizer mais. Voltando só a esse assunto para o Maurício, eu concordaria com você se o orçamento atual não fosse o orçamento que tem que ser respeitado pelo futuro presidente da República. Aí não vamos nos esquecer que isto aconteceu com Márcio França, governador, certo, em 2018, certo, que fez uma série de colocações de dotações orçamentárias, inclusive para a nossa região da Baixada Santista, e o Dória, assim que assumiu, 2 dias depois, cortou absolutamente tudo, dizendo que não tinha dotação. Você lembra disso? Você, naquela ocasião, inclusive, era secretário de planejamento do governo Dória. Houve essa situação. Há uma situação que eu já sei há bastante tempo, mas não queria ter falado antes, porque estava em curso eleitoral, pelo menos, com o candidato Rodrigo Garcia. Há um problema seríssimo que vai ter que ser sanado agora no orçamento do governo do Estado de São Paulo, ainda este ano, no orçamento para o ano que vem, que é uma situação que isso não é mistério, já existe uma manifestação do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, estou falando isso na televisão pela primeira vez, a lei de público pela primeira vez, em que mostra em que de forma ilegal, tá? O governo do Estado de São Paulo fez durante 2 anos no governo Dória,
tá? Que não pôde ser punido porque existia uma emenda constitucional que dinheiro da educação, aquele limite mínimo da educação nos anos de 2020 e 2021, certo? Não implicariam em reprovação de contas públicas, certo? Tá? Mas houve também uma emenda constitucional que proíbe taxativamente que recursos, por exemplo, como está ocorrendo neste atual exercício, pela terceira vez seguida, e agora não tem mais a proteção que eu havia citado, tá? O governo do Estado de São Paulo, atual, governo Rodrigo Garcia, está utilizando 3 bilhões, veja bem, 3 bilhões de reais do Fundeb, que é verba carimbada, para pagar inativos da educação. Isso é proibido, já era proibido pela Constituição e foi proibido por uma emenda constitucional. Isso foi praticado nos 2 anos últimos do governo Dória e voltou a ser praticado no atual exercício. Ou seja, haverá, por força de lei, a necessidade de recomposição de 9 bilhões de reais no orçamento de 2023 na área da educação. Era uma coisa que todos os deputados estaduais, a Assembleia Legislativa, deveriam estar discutindo isso. Até porque já há uma manifestação, repito, do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Isso sequer veio a debate entre os candidatos. É de se estranhar, o que mostra o despreparo completo e absoluto dos candidatos com uma coisa de ordem tão grave, certo? Como já pensou dizer que o governador está tirando dinheiro da educação, da sala de aula, para financiar inativos no Instituto do SPPrev. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Taxicidade Entrevista para você. 1 minutinho. Eu volto já já. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Taxicidade Entrevista Especial Eleições 2022 está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com Maurício Juvenal, analista de dados da Badra, e também com o cientista político e jornalista Rodolfo Amaral. Bom, a gente estava falando sobre a questão do governo do Estado, até colocamos a questão do senador, né, agora eleito senador Marcos Pontes. Não se esperava isso, né, Juvenal? Pelas pesquisas a gente tinha o Márcio França ganhando, até porque a gente está falando de um político que tinha uma atuação muito forte, tem uma atuação muito forte aqui na nossa região, principalmente, né, e que já foi governador do estado de São Paulo, enfim, é uma figura conhecida. Dá a impressão que não era esperado por nós, né? Porque, na verdade, foi uma diferença significativa aí. Nós estamos falando em quase 3 milhões de votos de diferença. Então, é óbvio que no seio da população paulista havia esse sentimento pró-Marcos Pontes, que aí, lamentavelmente, os institutos não conseguiram pegar. E não conseguiram pegar por uma série de fatores. A gente trabalha hoje, graças ao governo Bolsonaro, com um número, com uma base de dados do IBGE com mais de uma década de atraso, né? Então, se você não tem dados confiáveis para que você possa determinar, para que você possa montar um plano metodológico eficiente. Então, agora, no seio da sociedade havia esse movimento, fosse uma diferença menor, não, e aí os institutos erraram feio, todos eles davam uma vitória, a previsão era de uma vitória do Márcio França com 15 pontos, 12, 13, 15 pontos de diferença, o que acabou não se consagrando. Mas, de novo, é um voto bolsonarista, não é um voto em Marcos Pontes. Então vamos entender o seguinte, o PL elegeu a maior bancada da Câmara para 2023. São 96 deputados eleitos do PL à frente de 66 do PT. Imaginando um cenário que o Lula vença essas eleições. A gente vai ter governabilidade, uma Câmara com 96 deputados federais do PL fora os apoiadores? Bom, se a gente for considerar que os presidentes da República, quando querem, certo, fazem maioria, os governadores, os prefeitos, no Poder Legislativo, dependendo da forma de atuar com eles, tá? Eu não vejo lá grandes dificuldades, porque num determinado momento há de se ceder. Agora, queria voltar a essa situação do Márcio França. Certo? O Márcio França, nós tivemos a chance de entrevistá-los aqui, o Márcio França saiu de uma eleição de governador em que quase que foi reeleito governador com 10 milhões de votos. Certo?
Tanto é que ele insistiu que seria candidato até as pesquisas provarem o contrário e ele abriu mão para o Haddad. Mas, na minha forma de ver, tá, eu gosto muito do Márcio, eu acho que ele tem uma capacidade de visão política abrangente, mas eu acho que ele começou a acreditar demais que esse efeito Bolsonaro não pudesse contagiá-lo. Então, eu acho que aí foi o erro. Ele começou a se dedicar mais à campanha dos outros e esqueceu da campanha dele. Então, eu vejo hoje, nessa eleição agora de governo do Estado, uma grande... Se o Tarcísio não errar em absolutamente nada, ou seja, ficar na dele, os votos do Rodrigo Garcia vão migrar com a maior parte, com certeza, para o Tarcísio, não vão para o PT. Então, eu acho que o cenário do Haddad é muito difícil. O Haddad, inclusive, tem tido algum comportamento que eu não sei como ninguém chamou atenção. O Haddad, sistematicamente, nos debates, tem dito que foi ele que criou o FIES e o ProUni. Isso é questão de data. Vê a data que ele entrou no Ministério da Educação. O FIES veio lá de trás. O FIES veio de 1995, antes até de 95. E o ProUni, certo? Foi o Tarso Genro, foi o ministro anterior a ele. E ele vende como se fosse dele. E na época em que ele esteve, tanto o FIES como o ProUni, certo? Tem as piores estatísticas do período de PT. Então, eu acho que os adversários precisam ter uma equipe técnica para aprofundar um pouco esse tipo de coisa e buscar contradições no debate. É isso que eu acho que falta nas campanhas políticas, uma visão técnica de bastidores. Agora, pegando o gancho aqui do Rodolfo, algo que a Badra acertou em cheio foi o Rodrigo Garcia não entrando, né? A gente teve o prazer de dar em primeira mão. Eu digo prazer porque o Rodrigo começou a perder a eleição quando o Dória ganhou. Até pela questão da destinação de recursos orçamentários. A maior mentira que o Dória contou na vida é que o governo Márcio França não deixou rubrica orçamentária. Na verdade, bastava ele dar uma canetada lá, aquilo que foi prometido para 2018 foi pago em 2018, como a lei manda, e aí as obras continuavam, ele precisaria fazer realocação orçamentária. Mas aí cada um governa de um jeito. O que a gente não pode perder de vista, quando a gente fala assim, olha, o Lula terá governabilidade, e eu já entro na questão do Tarcísio, vamos lembrar que desses 96 eleitos, boa parte é do Valdemar da Costa Neto, é do PL, o Centrão, que teve em todos os governos, foi base de todos os governos. Então não haverá dificuldade de governabilidade nenhuma, zero de dificuldade. São partidos que caminham de acordo com o vai da valsa. O presidente de plantão, eles se unem. Não é à toa que eles são chamados de centrão. Zero de possibilidade de não ter governabilidade, né? Acho que é mais difícil o Bolsonaro ganhando. O PT fez uma bancada de 66 deputados e o conjunto da coligação 80. Isso pode prejudicar muito a governabilidade. Agora, eu penso que Alckmin e Márcio França têm um papel preponderante, não na eleição de Lula, mas na eleição do Fernando Haddad. Eles podem ser o super bonde, são eles que vão fazer a ponte, a interlocução com os prefeitos. Alckmin sempre foi muito querido pelos prefeitos, né? Vamos lembrar que o governador Geraldo Alckmin ganhou 2 eleições em 644 dos 645 municípios paulistas, e o Tarcísio terá uma dificuldade de entender onde é que fica Mogi Mirim, onde fica Mogi Guaçu e onde fica Mogi das Cruzes, né? Eu acho que isso dificulta um pouco ganhar adesão. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre eleições 2022. Não sai daí um minutinho, eu volto já. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Tarde Cidade Entrevista está de volta e hoje o nosso bate-papo é com Maurício Juvenal, analista de dados da Pesquisa Badra, e também com o cientista político e jornalista Rodolfo Amaral. Antes da gente falar um pouquinho mais aqui da nossa região, Rodolfo, todo mundo falou no final de semana passado e se cogitou muito a questão das fraudes nas eleições para tentar entender como é que Bolsonaro consegue emplacar vários de seus representantes e ele mesmo não tem a representatividade que se esperava, proporcionalmente.
Veja bem, eu não gosto de ficar centralizado muito nessa discussão das urnas eletrônicas, porque eu desconfio, certo? Então, mas eu acho que como é que a gente resolve a nossa desconfiança? Estou aqui com um especialista em pesquisas. Se eu sou da equipe do Bolsonaro, tá? O que eu faço nessas 3 semanas que me faltam? Eu faço pesquisa todas as semanas e em todos os estados que eu perdi, em todos. Certo? E me antecipo, porque eu não tenho dúvida de que os institutos de pesquisa nos próximos dias, certo, estarão dizendo que o Lula já está com 60%. Porque qual é a responsabilidade do instituto de pesquisa tipo, certo, Datafolha ou IPEC? Certo? Quem os contrata não está muito preocupado com o resultado dele, porque às vezes o resultado dele é aquele resultado indutor, como foi o caso dessa eleição. Então, e vai contratar de novo. O IPEC, talvez as pessoas não saibam, recebeu 5.750.000 no dia 7 de dezembro de 2021 para fazer 36 pesquisas em 2022, à vista. Tá? A nota fiscal está no site do TSE, a Rede Globo pagou R$641 mil de impostos na fonte, por força disso. Eu pergunto, como um grupo daquele tamanho, certo, vai contratar 36 pesquisas que só vão ser realizadas no ano seguinte, antecipadamente por IPEC? Eu não sei se para a Badra pagaram alguém com um ano de antecedência. Eu acharia maravilhoso se algum cliente meu quisesse me pagar um serviço um ano antes. Foi isso que aconteceu e eu não estou inventando. Qualquer pessoa que entrar no site do TSE vai ver essa nota fiscal, o valor pago, certo, no dia 7 de dezembro de 2021, com um imposto de 641 mil retido na fonte. Certo? É um grande mistério. E aí, Maurício, explica o que aconteceu? Esse é um bom debate. O PL pagou 200 milhões para o Paraná Pesquisa e eu tenho maior respeito pelos institutos, como eu tenho maior respeito pela urna eletrônica. Eu acho que o país passou dessa fase de questionar os seus sistemas. Eu não vi durante 7 mandatos do Bolsonaro ele questionar a legitimidade das urnas eletrônicas. Enquanto ele se elegeu deputado, ele e os filhos, ele nunca questionou. Ele passou a questionar e criar de novo um ambiente desfavorável ao país. Como eu não vou atacar veículo de comunicação, nem vou atacar instituto de pesquisa nenhum. Ou a gente parte do pressuposto que as pessoas são éticas e trabalham direitinho. Eu não vejo nenhum problema no Murilo Hidalgo do Paraná Pesquisa ter um contrato com o PL e fazer pesquisa para divulgar, desde que ele não misture as coisas. É daí que eu acho que o melhor jornalismo que tem no mundo é mesmo dos Estados Unidos. Naquilo que é editorial, os jornais se posicionam. Uhum. Naquilo que é material de conteúdo jornalístico informativo, não tem influência nenhuma. A gente precisa entender que juiz de futebol também torce para algum time. Maurício, só te ele só não pode, num jogo, apitar a favor do time que ele torce. Sim. Agora, ou a gente acredita que as pessoas são profissionais no exercício da sua profissão, ou a gente acredita no sistema eleitoral brasileiro no todo, sempre, não dá para ser pontualmente, porque senão estão todas as eleições fraudadas. Caio Amado ganhou em São Vicente com a eleição fraudada. Rogério ganhou em Santos com a eleição fraudada. Ah, não, é fraudada só contra o Bolsonaro? Que discussão é essa? Maurício, me desculpe, mas se você está usando os Estados Unidos como exemplo, os Estados Unidos não têm a nossa urna eletrônica e recusou. Quer dizer, a gente usa os Estados Unidos como exemplo quando nos interessa e depois tem mais, certo? Houve legislação para que tivesse o voto impresso. Se você for pegar nas mídias sociais, você vai ver Simone Tebet defendendo isso, você vai ver os ministros do Supremo defendendo isso. A Câmara Federal rejeitou esse projeto de lei. Por que só agora? Agora, qual seria o problema a mais de ter um voto numa urna acoplada? Aonde estaria o erro disso? Nenhum. Qual era o exercício? Exatamente onde você disse. Se eu elejo o deputado para me representar lá e a maioria dos deputados rejeitar o projeto de lei que tratava do voto impresso, não pode prevalecer. Mas a maioria, você mesmo disse, o presidente leva para qualquer lugar. Bom, qual foi o presidente que fez com que o Congresso Bolsonaro, rejeitasse? Nesse caso, o Bolsonaro vamos voltar ao tempo. Por então, que vou foi voltar ao rejeitado? seguinte, Quem era o presidente que fez o Congresso rejeitar? Pessoal, para eu não precisar chamar o Padre Kelmon aqui, vou fazer o seguinte, a gente vai voltar para a nossa região, porque essa é uma discussão muito importante, é uma discussão que traz esse calor mesmo, e a gente vai fazer um outro programa só sobre isso, porque o brasileiro precisa entender como funciona esse sistema. Vamos voltar aqui para a nossa região.
Deputados federais, temos aqui Rosana Vale com 216 mil votos, seguido de delegado da Cunha, 181 mil votos, depois Paulo Alexandre Barbosa com 170 mil e Mourão com 114 mil. Você falou que os três iam entrar, né? E deu certo, né? E acho que é um dado interessante aí, é só uma coincidência, né? Cada um com a sua base eleitoral, eles saem com 60 mil votos. Paulo Alexandre sai em primeiro lugar de Santos com 60 mil votos, 60.300 votos. Rosana, que todo mundo reconhece São Vicente como a base eleitoral dela, ainda que ela venha a ser candidata a prefeita em Santos, sai lá muito por conta da ponte com 59.800 votos. E Mourão em Praia Grande de novo com 60 mil votos. Ou seja, eles partem de uma votação muito amarrada às suas próprias bases eleitorais, né? Então, acho que um avanço significativo, a lamentar a não eleição do deputado Júnior Bozella, né? Que senão teríamos Exatamente. 4 na Câmara Aí, Federal, o que aconteceu com ele? mas ganhamos em representação. A impressão que se tinha é que ele teria perdido a base por conta dos compromissos nacionais, era vice-presidente de um partido, do partido do presidente, isso demanda tempo, e ele se imaginava que talvez ele tivesse ganho capilaridade no estado todo, mas a votação que teve 32, 33 mil votos não foi suficiente. Agora vamos lá, a gente aqui, o delegado da Cunha, você esperava isso dele? Não, veja bem, eu acho que ele teve um bom trabalho de mídias sociais, foi uma pessoa injustiçada e eu acho que a população reconheceu. No caso do Bozella, eu discordo, porque, primeiro, o Bozella foi eleito já na eleição passada com pouco mais de 75 mil votos, no vácuo do fenômeno Bolsonaro. Tá? Mas se você for analisar a votação do Bozella em São Vicente na eleição passada, foi 8 mil votos. Dessa vez foram 3 mil votos. Certo? E ele achou, certo? Hoje ele estava com o cofre na mão, a representatividade do União, ele teve condições de fazer campanha no estado inteiro, sabia que não tinha voto em São Vicente, certo? Ele tinha consciência disso, porque a eleição passada já mostrou, e ele tentou abraçar o estado de São Paulo e não deu. Sabe? Todo mundo gosta, abraçou. Eu vi ele em várias regiões do estado sendo abraçado. Claro, você é o dono do caixa do partido no estado de São Paulo, vai levar dinheiro para os candidatos, não vão te abraçar, vão te receber com festa, certo? Agora ele está vendo o resultado que aconteceu. A realidade, então, né? E com relação a Santos, embora o Maurício fale que a Rosana Vale tem a sua base em São Vicente, nós não vamos esquecer que ela aqui em Santos, ela perdeu para o Paulo Alexandre por apenas 5 mil votos. Quer dizer, ou seja, deixou uma definição aí de uma candidatura a prefeito, uma disputa em 2024 em aberto muito séria. Certo? Porque, primeiro, que os dois não perdem o mandato se saírem candidatos. Tá? Se a Rosana Vale se anunciar candidata a prefeita, evidentemente o Paulo Alexandre será obrigado a ser candidato, porque ele sabe que com o Rogério ela levaria com certa facilidade, mesmo com a máquina na mão. Esse acordo já tinha sido feito lá atrás, porque a gente não se esqueça que a Rosana Vale foi convidada do Márcio França, certo? Mas na época recebeu também a bênção do Paulo Alexandre, porque não tinha interesse que o Papa continuasse na política. Então, apoiando naquela ocasião a Rosana Vale, certo? Sufocava o Papa e deu certo. Agora, eles se viraram um contra o outro e isso está nítido na imprensa, que ambos não estão almoçando na mesma mesa. E a gente ainda tem muitos capítulos aí pela frente em relação a isso. Só para a gente fechar aqui, deputados estaduais, Tenente Coimbra puxa fila com 209 mil, Caio França 105, Paulo Mansur 86, Solange Freitas 81 e Paulo Correia 62. Em um minutinho para a gente fechar o programa, o que se espera? Acho que mais do que a eleição dos 5, importante destacar que a gente tem aí 3 como segundo suplentes. A Thelma é segundo suplente do PT, a Audrey é segundo suplente do Progressista e está me escapando um que também ficou na segunda suplência, daqui a pouco a cabeça... De qualquer forma, a nossa região está muito bem representada, né? Nas duas, Câmara Federal e estadual. E com uma votação surpreendente do Tenente Coimbra, né? Foi um trabalho assim que quase que multiplicou por 10. Cássio Navarro, do MDB, segundo suplente no MDB. E aí a gente está falando também desse fenômeno Bolsonaro, né? Bolsonaro. Tenente Coimbra pega a carona do Bolsonaro. O Bolsonaro, mas eu diria com o público jovem, certo? Porque fosse isso, certo? O Caio, em São Vicente, teria que levar os votos de Márcio França e de Haddad, e não levou, até porque a mãe é candidata a vice. E ele teve metade da votação dele anterior.
Então, o eleitor também faz a sua seleção em determinado período. Ok. Maurício Juvenal, Rodolfo Amaral, muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso aí e bom finalzinho de corrida eleitoral. Muito trabalho ainda pela frente, né, Maurício? Eu que agradeço aí esse espaço e a oportunidade de debater com o Rodolfo, que é uma referência. Obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço, é um grande prazer estar com o Maurício também. Tati Cidade fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Até mais. Tchau.